How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que nós estamos estudando a matéria Soteriologia, doutrina da salvação, e só existe um nome em que há salvação, o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É por isso que a Ele foi dado um nome sobre todo nome, ok? E não há salvação nem em cima no céu, nem embaixo, porque esse nome é poderoso, ok? Nós estamos iniciando a aula de número 11. É isso mesmo, estamos chegando aí ao final desta matéria, que é uma matéria muito importante para o nosso crescimento elevo espiritual. Glória a Deus, ok? Hoje nós vamos entrar direto na leitura do PowerPoint, dos slides, para que nós possamos ter, então, um maior aproveitamento desta aula de número 11. Lembrando de todos os aspectos que nós já falamos no requisito da salvação, hoje nós iremos aprender também sobre as teorias, vamos aprender sobre os passos da salvação e dar continuidade. Lembrando que todo o material utilizado nesta videoaula e no PowerPoint são embasados no livro. Por isso, atenção! É muito importante que você tenha o material didático. Leia o livro, leia os textos bíblicos, para que você possa memorizar, comentar e participar desta aula de soteriologia, doutrina da salvação. Eu sou o professor Kleber Tojo, diretor executivo, reitor do IETEM, Instituto de Educação Teológica Ministerial, e nós já vamos dar início com o nosso slide, ok? Analisando as duas teorias acerca da salvação. O calvinismo: a salvação é inteiramente de Deus. O homem absolutamente nada tem a ver com a sua salvação. Nós temos aí também uma citação de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 35. Lembrando que a citação de texto bíblico, entre parênteses, aí faz referência às Bíblias de Almeida, revisada e corrigida, ok? Olha o que diz o texto, versículo 35 do capítulo 8 de Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Vamos ver o próximo slide. Isto porque a sua vontade se corrompeu com o pecado. Desta forma, o homem não pode se arrepender sem a ajuda de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Efésios capítulo de número 1, versículo 4. Veja o que diz o texto. Como também nos elegeu nele,
antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. A doutrina calvinista ensina que Deus predestinou alguns para serem salvos e outros para serem perdidos. A predestinação é o eterno decreto de Deus, pelo qual ele decidiu o que será de cada um. O arminianismo, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, porque Cristo morreu por todos. Nós temos a citação de 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A citação do texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. As Escrituras ensinam uma predestinação, mas não individual. Ela predestina a todos os que querem ser salvos. Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ok? Eu quero fazer uma pausa aqui, ok? Lembrando que quando nós falamos de predestinação, ok? Predestinação, nós temos que lembrar também da palavra graça, ok? Nós lemos aí, tá? Dentro desses dois textos, eu poderia até colocar aqui em vermelho, ok? Efésios, né? Efésios, capítulo 1 e versículo 4, ok? Poderia colocar aqui Tito 2 e o versículo 11, ok? Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ou, como nós lemos no slide, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ok? É importante, pessoal, que quando nós venhamos prestar atenção na predestinação, nós temos dois pensamentos. Ou nós compreendemos do ponto de vista de um homem chamado Calvino, que foi um teólogo, João Calvino, ou Jacob Arminius, ok? Ou nós somos arminianos, quando falamos da questão salvação, graça e predestinação, ou nós pensamos da forma como os arminianos pensam, ou dos calvinistas. Ok? Os calvinistas, eles trazem a ideia da graça irresistível, ou seja, o homem, ele já foi predestinado para ser salvo. Outros foram predestinados para a morte eterna, ou seja, Deus já elegeu os que vão ser salvos e já elegeu aqueles que serão condenados. O calvinismo diz que um salvo é salvo, não pode perder a sua salvação. Já os arminianos, eles acreditam que a salvação é pela graça. Deve haver a manifestação do pecador se arrependendo dos seus pecados, para que então a graça de Deus o envolva e ele passe então a crer no nome de Jesus e então ele venha receber o poder de ser feitos filhos de Deus, como escreveu João. Então nós temos aí duas teorias, ok? Dois pontos de vistas para nós observarmos. Ou nós acreditamos que o homem foi predestinado ou para ser salvo, ou para ser condenado, ou nós acreditamos na graça, favor imerecido, ok? A Bíblia, ela é muito clara. Quando nós lemos a carta aos Efésios, ela nos fala de predestinação.
Só que nós temos que compreender a predestinação, como nós falamos nas aulas que antecederam. Deus, ele predestinou, os fatos que acontecerão àqueles que creem, como também para aqueles que não creem. Uma vez salvos, então entramos nos requisitos da predestinação, aquilo que Deus pré-ordenou para aqueles que creem e querem ser salvos. Da mesma maneira, nós também conseguimos enxergar dentro dos textos bíblicos como será no futuro a questão daqueles que não creem, não querem servir a Deus, antes servem a carne, vivem em pecado e fazem tudo aquilo que não apraz a Deus. Então nós temos também fatos pré-ordenados por Deus para acontecerem com essas pessoas. Então Deus predestinou, sim, as consequências para aqueles que não creem, como também para aqueles que creem, aqueles que são salvos, aqueles que almejam esta salvação, aqueles que creem nesta salvação em Cristo Jesus. Então, nós enxergamos aqui a graça e também enxergamos aqui a predestinação, não como se ensina o conhecimento do ponto de vista de Calvino, que Deus predestinou alguns para serem salvos e outros para serem condenados. Acreditar neste ponto de vista é arriscar se eu já nasci predestinado para ser salvo ou para ser condenado. Se eu estiver servindo a Cristo, estiver na igreja, estiver buscando o reino, porém eu for predestinado para ser castigado eternamente, estaria perdendo tempo na igreja. Da mesma forma é pensar que aquele que está em pecado, se prostituindo, fazendo tudo que não apraz a Deus, uma vida de pecado, abominações ao Senhor, ele foi predestinado para ser salvo e não perderá a sua salvação. Então nós precisamos compreender muito bem os requisitos da salvação para não criarmos uma heresia, ok? Deus predestinou? Sim, os acontecimentos já estão predestinados por Deus. A Bíblia toda, ela traz o ponto de vista da predestinação. Se você olhar o Antigo Testamento que aponta para o Novo, as profecias já falavam o que ia acontecer. São fatos pré-ordenados. E Deus, ele pré-ordenou, desde antes da fundação do mundo, os requisitos e aquilo que acontecerá com aqueles que serão salvos. Da mesma forma, ele pré-ordenou os fatos para aqueles que não querem servir a ele. Já nós sabemos que existe aí, para aqueles que querem ser salvos, que creem no poder do Senhor Jesus Cristo, no poder que há no seu nome, foi preparado. O próprio Jesus disse em João 14, eu vou vos preparar lugar, Então ele foi, quando ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus foi nos preparar lugar. Da mesma forma que nós sabemos que haverá um ranger de dente na eternidade, onde o bicho não cessa, o fogo não se apaga, para aqueles que não querem servir a Deus. Então, nós temos aí uma posição a observar sobre a predestinação, ok? Eu sei que não é um termo muito fácil de se compreender, não é uma doutrina tão simples, mas quando você começa a pensar nos fatos, observar o texto bíblico, você começa a compreender melhor a predestinação, ok? Vamos para o slide. Olha o que diz Tito 2,11, Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. 2 passos para a salvação. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos ver a citação bíblica de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Olha aí. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes, vamos ver a citação, que está em Mateus, capítulo 18, versículo 3. E disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças,
de modo algum entrareis no reino dos céus. Cristo chegara ao mundo vindo do seio do Pai. Podia descrever as glórias do céu para comover os homens, mas a sua mensagem era a mesma: arrependimento e conversão, ok? Olha, vou repetir essas palavras: arrependimento e conversão, ok? Olha aí, vamos continuar a leitura. Arrependimento. O verdadeiro arrependimento envolve a pessoa toda, todo o seu ser, toda a sua personalidade. Arrependimento não é apenas mudança de pensamento. João, capítulo de número 3, versículo 3. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ok? Lembrando que essa é uma citação que nos traz a história de Nicodemos, né? Nascer de novo significa um novo ser, uma nova pessoa, ou seja, uma nova personalidade. Estudaremos o arrependimento em cada um dos poderes da personalidade: intelecto, sensibilidade, volição. Vamos lá? Intelecto. Intelectualmente falando, o arrependimento é uma mudança na maneira de pensarmos em Deus, em nosso pecado, nossa relação com o próximo. Antes do arrependimento, o seu pensamento estava voltado para as coisas materiais. Agora consiste em coisas espirituais e eternas. Sensibilidade. O prazer e a alegria deixam de fixar-se nas coisas terrenas deste mundo para fixar-se nas coisas espirituais. No arrependimento, o homem pensa e sente mais em relação a Deus do que em relação ao pecado. No Salmo 51, verso 1, e depois no verso 4, Davi chora por seus pecados, mas lamenta muito mais a sua infidelidade diante de Deus. Olha aí, né? Vamos ver a citação dos Salmos de número 51, verso 1, e depois também o 4, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha o verso de número 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Olha aí, nós vemos o salmista Davi reconhecendo a sua falha diante de Deus. Volição. Antes do arrependimento, o homem quer fazer a sua própria vontade, quer dirigir-se a si mesmo, quer andar no seu próprio caminho. Através do arrependimento, o homem passa a querer fazer parte à vontade de Deus e quer ser dirigido por ele, porque está convencido de que a direção de Deus lhe são as melhores. Esta mudança na vontade do homem é, de fato, o elemento mais importante no arrependimento, ok? Nós temos aí conversão, ok? Quando nós falamos de salvação, nós vemos aí 2 passos, ok? Que são muito importantes, ok? Arrependimento e conversão, ok? Conversão. Quando nós falamos de arrependimento, ok? Nós temos que observar, tá? Vou colocar aqui, ó, 3 áreas na vida de um ser humano, de um pecador
arrependido. Ele deve ter em si mesmo, para que haja o trabalhar de Deus no requisito salvação, ele tem que ter uma mudança, ok? No seu intelecto, nos seus sentimentos, na sua volição, ok? Volição. Ou seja, o homem tem que passar a raciocinar segundo a vontade de Deus. Ele não passa a querer fazer aquilo que ele quer, mas ele passa a raciocinar, ele passa intelectualmente a raciocinar conforme a vontade de Deus. Ele passa a sentir, ter sentimentos que voltam a Deus. O seu sentimento é de estar na presença de Deus, é de buscar a Deus, é de ter a presença de Deus, porque o seu pensamento, o seu intelecto, a sua forma de pensar mudou. Ele não pensa mais em coisas materiais. Ele não pensa mais em si mesmo, em si próprio, nos seus desejos da sua carne, mas agora os seus pensamentos, o seu intelecto está voltado a Deus. Por isso, ele começa a sentir a vontade, a necessidade de ter os sentimentos que provêm da parte de Deus. Ele começa a desejar, começa a almejar, buscar sentir as coisas de Deus. Oh, glória! E nós temos aí a volição, ou seja, o homem passa a ser guiado, ele passa a ser dirigido, uma vez que o arrependido, ele muda a sua forma de pensar, de sentir, ele passa a ser dirigido pela vontade de Deus. Eita, lanchoremantoreai, oh glória! Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu tenho certeza que os salvos em Cristo Jesus estão assistindo e aprendendo sobre salvação, soteriologia, ou glória a Deus, ok? Então, anote essas três palavras, intelecto, sentimento, volição, ok? Que é muito importante para nós compreendermos dentro do requisito salvação, ok? Nós vamos agora aprender também sobre conversão. Conversão é uma palavra usada para exprimir o ato do pecador, abandonando o pecado para seguir a Jesus. A conversão pode e deve repetir-se todas as vezes em que o homem pecar e se afastar de Deus, porque ela consiste no ato de abandonar o pecado e aproximar-se de Deus. Emprega-se geralmente a palavra conversão para significar aquela primeira experiência do homem, abandonando o pecado para seguir a Cristo. A palavra conversão significa virar-se para a direção oposta. É como se uma pessoa estivesse caminhando em direção a um abismo inevitável, causado pelo pecado, e alguém o avisasse do perigo. E essa pessoa virasse para outra direção, ou seja, do pecado para a santificação, do inferno para o céu, das trevas para a luz. Se o homem não se converter, os seus pecados estarão sempre perante os olhos de Deus. Olha o que diz Atos, capítulo de número 3, versículo de número 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento mais fé, igual conversão. Atos, capítulo de número 14, versículo de número 15. Atos, capítulo 26 e 18 e Ezequiel 18, 30. Vamos ver o que diz estes textos bíblicos. Atos 14, 15.
E dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo quanto há neles. Vamos ver também o que diz Atos capítulo 26, 18. Para lhes abrirdes os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Olha o que diz também Ezequiel, capítulo de número 18 e versículo de número 30. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Ok, pessoal? O arrependimento para a conversão do homem, ok? Nós temos aí dentro das citações que nós já lemos, deixar as coisas vãs, deixar as trevas e deixar as transgressões, ok? Então veja como é importantíssimo, ok? Nós observarmos essas duas palavras, ok? Lembrando que conversão, ok? Olha que interessante. Eu joguei aqui no desenho que eu estou fazendo no quadro branco, arrependimento para baixo, tá? Então, intelecto, sentimento, volição. E agora a conversão que eu coloquei embaixo, eu joguei para cima, ok? Por quê? Porque para que alguém creia em Jesus Cristo, é necessário que haja a manifestação da fé salvadora, ok? Nós iremos aprender na próxima aula sobre a fé salvadora, ok? A fé que faz o homem crer em Jesus. Nós vimos aí no slide arrependimento mais fé igual conversão, ok? Porque quando o homem se arrepende daquilo que ele fez, tendo fé que Cristo tem poder para salvá-lo, o homem toma a decisão de se converter, ou seja, o caminho de pecado, a vida de pecado, a vida vã, a vida em prol das coisas materiais, uma vida de trevas, ok? Uma vida de transgressão, de pecado, de iniquidade, de tudo que não agrada a Deus. Esta pessoa se arrependendo, tendo fé que Cristo tem poder para salvá-lo, ela toma a decisão de se converter. E conversão, preste muita atenção, conversão significa virar na direção oposta. Todas as vezes que o homem entender que ele está caminhando na direção errada, ele deve se converter. Ah, mas eu já sou servo de Deus, eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Todas as vezes que um homem, ser humano, ele percebe que está se afastando de Deus, está se distanciando do Criador, do Pai, ele tem que perceber que é necessário fazer uma conversão para voltar à presença de Deus, andar nos caminhos do Senhor, para que ele siga os passos que levam à salvação, ok? Nós estamos na 11ª aula de Soteriologia, Doutrina da Salvação, e na próxima videoaula nós iremos aprender sobre a fé salvadora. Lembrando que nesta aula nós aprendemos sobre os passos para a salvação. Aprendemos sobre arrependimento e aprendemos sobre conversão. Em arrependimento, nós aprendemos que o homem tem que ter uma mudança no seu intelecto, ele tem que ter uma mudança na sua forma de sentir, no seu sentimento,
ele tem que ter uma mudança na sua forma volitiva, ou seja, em sua volição, para que ele passe a ser direcionado por Deus. Então, nós temos aí uma conversão. O homem vira na direção oposta e ele começa a caminhar em direção à presença de Deus, em direção às coisas do céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando nós temos uma conversão, entramos no caminho e começamos a seguir a Cristo e vamos direto ao Pai. São esses os passos para a salvação. Que Deus te abençoe. Eu lhe aguardo na próxima videoaula. How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million